Olá, treinando no Pulsan. Meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Essas duas perguntas seguintes tratam de um tema extremamente importante, que é o seguinte: quem são os responsáveis pelos custos que eu terei para conectar esse sistema fotovoltaico ao grid? Deixando claro que para que eu faça uma solicitação de acesso, eu não tenho custo algum. Eu não preciso pagar absolutamente nada para a concessionária ou para a ANEEL para fazer uma solicitação de acesso. O que eu posso ter que pagar, eventualmente, se houver a necessidade de fazer algum reforço na rede elétrica local, quando estiver tratando de mini geração ou de geração compartilhada, tá? Mesmo que seja uma quantidade menores de painéis, digamos abaixo de 300 painéis fotovoltaicos de 250 volts, ou seja, abaixo de 75 watts pico, quilowatts pico, abaixo de 75 kW pico, se for geração compartilhada, eu preciso sim pagar todas as mudanças que forem necessárias, tá ok? Eu só não vou pagar as mudanças necessárias se não for geração compartilhada, se eu quiser criar um sistema para mim mesmo ou para autoconsumo remoto, tá ok? Eu posso utilizar essa energia em outras casas que estejam no meu nome com relação à concessionária. Obviamente a casa não precisa estar no meu nome, mas a conta de luz deve estar sobre minha responsabilidade dessas casas, né? Mas vamos à pergunta: de quem é a responsabilidade financeira pelas obras no sistema de distribuição para a conexão ou da micro ou mini geração? Muito bem, a lei estabelece o seguinte: que no caso da microgeração até 75 kW pico, quem vai arcar com todos esses custos financeiros é a concessionária, tá ok? Inclusive o medidor bidirecional ou mais um medidor unidirecional, dependendo da necessidade, tá ok? Quem solicita, você tem a prerrogativa de escolher ou um medidor bidirecional ou dois medidores unidirecionais, é aquele que solicita, tá ok? Então não é a concessionária que tem essa prerrogativa, não. Geralmente nós utilizamos os bidirecionais mesmo, porque fica mais fácil, mais simples e tudo mais, tá? Mas deixa claro que essa é uma prerrogativa de quem está solicitando. Mas no caso da microgeração, quem vai assumir todos os custos é a concessionária, tá? Exceto que se essa microgeração seja uma geração compartilhada. Então, por exemplo, se for um consórcio, se for uma cooperativa ou se for um condomínio, aí não. Aí quem vai assumir os custos é o condomínio, o consórcio ou a cooperativa, mesmo sendo abaixo de 300 painéis de 250 watts, mesmo sendo abaixo de 75 kW pico, tá ok? No caso do autoconsumo remoto, quem vai pagar é a concessionária na microgeração, e na mini geração, quem vai pagar sempre, independentemente da modalidade, será o cliente, tá ok? Então, no caso da microgeração, quem paga é a concessionária, exceto no caso de geração compartilhada, e no caso da mini geração, quem paga sempre é o cliente, tanto o medidor bidirecional como eventuais reforços no sistema, por exemplo, um transformador, tá ok? Então você tem que verificar esses dados e deixar bem claro para o cliente que, se houver, geralmente não tem necessidade de mudança. Inclusive a ANEEL é taxativa em dizer o seguinte: que só pode haver modificação se for relativo ao sistema fotovoltaico, não por qualquer outra razão, tá ok? Então, repetindo, microgeração será por conta da concessionária, exceto se for um consórcio ou uma cooperativa, ou um condomínio. No caso da mini geração, sempre será por conta do cliente. Tanto o medidor bidirecional, às vezes as pessoas se preocupam muito com o medidor bidirecional, né? O medidor bidirecional, o problema é menor, porque ele não é caro. Ele tem um preço bastante acessível. O problema maior são as mudanças que eventualmente você tenha que fazer na rede elétrica local para reforçar esse sistema, tá ok? Reforçar a rede elétrica local para suportar o seu sistema, tá ok? Então vamos lá, o que ele diz aqui? Importante isso, hein? Vale ressaltar que os custos de eventuais ampliações ou reforços no sistema de distribuição em função exclusivamente, como eu já havia dito, da conexão da microgeração distribuída participante do sistema de compensação, são arcados integralmente pela distribuidora acessada, exceto para o caso de geração compartilhada, como eu já havia dito, tá ok? E para o caso de mini geração distribuída, em todas as modalidades, como eu já havia dito também,
e de microgeração na modalidade de geração compartilhada, se houver necessidade de ampliações ou reforços em função exclusivamente de sua conexão à rede de distribuição. Então, a concessionária não pode se aproveitar disso para querer aumentar o transformador. Aí sim, deve-se incluir tais custos no cálculo de participação financeira do consumidor, tá ok? Então, artigo 5º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 482 de 2012, mais uma vez reforço, é importante que o treinando leia a Resolução Normativa 482, que nós deixamos na íntegra para que possa ser baixado o arquivo na nossa plataforma online, e também a 687 e o PRODIST, né, no seu módulo 3, os procedimentos de distribuição de energia elétrica, né, no módulo 3, seção 3.7, módulo 3, seção 3.7 do PRODIST, que tratam do acesso, né, da conexão da micro e mini geração à rede elétrica local. Também são leituras interessantíssimas e fundamental que o autorizado e o treinando leiam esses documentos, tá ok? Todos estão disponibilizados na nossa plataforma online. A outra pergunta é a seguinte: de quem é a responsabilidade técnica e financeira pelo sistema de medição da micro ou mini geração? Bom, nesse caso é um pouco do mesmo, né, da pergunta anterior, né? Mas tem um detalhe importante que eu acho que é bom ressaltarmos aqui, tá? Como ele diz, é aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? No caso da microgeração, quem vai pagar é a concessionária, tanto o medidor bidirecional, né, que é o sistema de medição que ele trata aqui, né? O sistema de medição é a concessionária, exceto no caso de geração compartilhada, consórcio, cooperativa ou condomínios, tá ok? No caso de mini geração, sempre é o cliente, tá? Que vai pagar essas adequações, tanto no sistema de medição, como ele está dizendo, como em todas as outras obras de reforço necessárias, tá ok? Um ponto que eu achei importante aqui nessa pergunta é a seguinte: bom, obviamente a responsabilidade técnica e financeira é feita pela distribuidora, tá? A distribuidora é responsável técnica e financeira para a microgeração e tecnicamente para a mini geração. E o custo de adequação, isso aqui é importante, é a diferença entre o sistema de medição requerido para fazer a compensação da energia elétrica e o sistema de medição convencional, utilizado em unidades consumidoras de mesmo nível de tensão. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? O medidor bidirecional, a diferença que eu tenho que pagar para adequar, no caso que eu tenho que pagar, no caso que seja microgeração, no caso de uma geração compartilhada, que na verdade quem vai pagar é o consórcio ou a cooperativa, ou seja, vai ser dividido entre todos aqueles que estão consorciados, né? Ou no caso de um condomínio. O que eu vou pagar de diferença não é um medidor novo, é a adequação. É a adequação para esse medidor bidirecional. Então, esse parágrafo deixa bem claro isso. O que eu pago é a diferença do preço entre o medidor convencional para o medidor bidirecional. Tá ok? Essa é a diferença entre um sistema e outro. Só para recordar, mais uma vez repito, microgeração, quem paga é a concessionária, exceto casos de geração compartilhada, consórcio, cooperativa, condomínio. No caso da mini geração, sempre é o cliente que paga tanto a adequação do sistema de medição, ou seja, o medidor bidirecional, né, que vai ser utilizado, como também todos os reforços que podem ser necessários para você utilizar essa rede local. Pergunta número 11. Qual deve ser o procedimento da distribuidora caso o consumidor conecte a micro ou mini geração antes, note bem, antes da realização da vistoria e aprovação do ponto de conexão? Essa é uma pergunta bastante, tanto a pergunta número 11 como a pergunta número 12 são perguntas bastante comuns e bastante polêmicas, tá? Eu vou ler o que está escrito aqui, depois eu vou dar o nosso ponto de vista, que é embasado no jurídico da Pulsan, né? Então vamos lá. Bom, o que a ANEEL diz é o seguinte: olha, se digamos que foi feito, nós fizemos o parecer, nós fizemos a solicitação de acesso, a concessionária nos deu o parecer de acesso e nós instalamos, após o parecer de acesso, né, basta recordarmos daquelas aulas de
quando nós fazemos a parte de solicitação de acesso, né? O ritual, né, que nós temos, né? Na verdade, quando eu recebo o parecer de acesso, eu tenho autorização para instalar a minha usina, né? Tanto que a CEMIG costuma utilizar um termo interessante, que é usina liberada, né? Então, o parecer de acesso trata-se de uma usina liberada, não para funcionar. Eu não posso ainda conectar o meu sistema fotovoltaico à rede. O disjuntor tem que permanecer desligado, tá ok? O sistema vai ficar aguardando o quê? A vistoria. Após a vistoria, e somente após a vistoria, em que a concessionária vai verificar se o projeto está de acordo com o sistema fotovoltaico, está de acordo com as normas que eles estipularam, que a ANEEL estipula, aí sim, eles vão substituir o medidor bidirecional. Teoricamente, pelo ritual nosso da ANEEL, eu teria que solicitar essa substituição. Na prática, hoje, nós percebemos que não está acontecendo assim, pelo menos na maior parte das concessionárias. O pessoal, para diminuir o custo, quando eles vão fazer a vistoria, eles já vão com o medidor bidirecional. Ou seja, é uma visita só, não tem que ir lá 2 vezes, né? É uma questão de pessoal, de pessoas, né? A questão de tempo, a necessidade de mais pessoas da concessionária para fazer uma vistoria e depois retornar lá só para mudar o medidor bidirecional. Quem faz isso é a concessionária, obviamente. Quem vai fazer essa modificação, trocar o medidor por outro, é a concessionária. A responsabilidade é deles, né? Mesmo que eu tenha pago pelo medidor bidirecional, tá ok? No caso da mini geração ou da micro geração, no caso na modalidade de geração compartilhada. Então, na prática, eles já estão fazendo ao mesmo tempo. Eles fazem as 2 ações numa só. Então, o que é melhor para nós, né? Nós acabamos ganhando tempo aí com o cliente. Ele faz a concessionária vai até lá, faz a vistoria. Depois que é feita a vistoria, no mesmo dia ou na mesma hora eles já trocam, no mesmo momento eles já trocam. Se estiver tudo ok, eles já trocam o medidor bidirecional, o medidor unidirecional para o bidirecional. A partir deste momento, e somente a partir desse momento, eu posso conectar o meu sistema à rede. E quem vai conectar não é a concessionária, quem vai ligar o disjuntor é você. A concessionária não vai fazer isso nunca. Da mesma maneira que nós não vamos fazer a mudança de um medidor por outro, a concessionária não vai ligar o nosso sistema. O sistema vai estar à disposição, pronto para ligar. Só que nós esperamos mudar pelo medidor bidirecional. Mudou para o medidor bidirecional, aí sim nós temos já a autorização para poder ligar o nosso sistema. Porque a partir daí o medidor bidirecional vai estar até fazendo essa leitura dessa energia ativa que está sendo injetada na rede. Então você não pode conectar o seu sistema antes. Você monta o seu sistema, você deixa ele pronto para utilizar, mas mantenha o disjuntor desligado, tá ok? Após a concessionária liberar, colocar o medidor bidirecional, nós vamos ligá-lo à rede. Inclusive eles falam aqui que o artigo 171 da resolução normativa, a 414 de 2010, faculta a distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação e tudo mais. Bom, é o que eles vão fazer. Eles podem simplesmente desligar esse sistema, desconectar essa unidade consumidora, tá ok? É facultado a eles isso aqui. Então, a ideia é que não ligue o sistema antes de você ter a vistoria feita pela concessionária, consequentemente a aprovação e o medidor bidirecional já instalado, tá certo? Enquanto você não tiver o medidor bidirecional instalado, não ligue, deixe o sistema fotovoltaico desligado, essa é a regra geral. E essa pergunta aqui também é bastante polêmica. Qual deve ser o procedimento da distribuidora caso identifique que o consumidor conectou a micro ou mini geração sem ter solicitado o acesso? Essa pergunta é muito interessante mesmo. Primeiro nós devemos, todos esses dados que eu estou passando, eu como engenheiro não conheço muito pouco sobre leis, né? Nós não estamos nos embasando no que o departamento jurídico da Blusan nos passou. Na prática, o que ocorre é o seguinte, agora eu vou falar tecnicamente e comercialmente. Há alguns anos, as concessionárias vêm dificultando e muito o acesso à rede, principalmente antes da resolução 687. A resolução 687 veio para dar um basta aos abusos das concessionárias. Eu posso utilizar sem problema algum esse termo abuso,
porque realmente era um abuso o que eles faziam. Eles dificultavam de todas as formas para que as pessoas tivessem acesso e pudessem conectar o seu sistema. Você via claramente que eles não estavam se pegando a questões técnicas, né? Eram questões cujo objetivo era protelar ao máximo e fazer com que a pessoa desistisse. Só que o que aconteceu e que nós percebemos, inclusive nós conversamos muito com as pessoas das concessionárias, e nós já falamos isso para várias concessionárias. Do nosso ponto de vista, foi um tiro no pé. Por quê? Das concessionárias. Por quê? Porque aquelas pessoas que não estavam conseguindo acessar, simplesmente ligaram seu sistema fotovoltaico, estão funcionando. Olha, nós estimamos que para cada sistema fotovoltaico, hoje no Brasil, tá? Depois da resolução 687, tá? Nós estimamos que hoje, para cada sistema fotovoltaico conectado formalmente, há um outro conectado de forma informal. Isso na melhor das hipóteses, porque esse número é maior, as conexões estão aumentando muito, tá? Então tem muito sistema que foi conectado à rede, está conectado à rede de forma informal. Aí a pergunta que eu lhe faço, inclusive eu fiz para o jurídico da Blusan, é gato? Não, não é gato. Não é gato por vários motivos. Primeiro, eu não estou roubando a energia de ninguém. A energia está sendo gerada e produzida no meu telhado. Então é diferente de eu roubar a energia da concessionária. Se eu roubo a energia da concessionária, é crime. Eu sou algemado e vou ser preso, tá? Nós já vimos vários episódios em vários lugares do Brasil, inclusive próximo aqui na nossa cidade. Nós tivemos um episódio de vários comerciantes que se utilizaram desse artifício de roubar energia. Aí é crime, tá, ok? Você vai preso. No caso de você ter um sistema conectado à rede, não caracteriza crime, porque eu não estou roubando a energia de ninguém, por um motivo simples. Vamos imaginar a seguinte situação: durante o dia eu estou gerando essa energia, e essa energia que está sendo gerada no meu sistema fotovoltaico, mesmo ele sendo informal, todo o restante que não está sendo utilizado na casa será injetado na rede. E essa energia que será injetada na rede será utilizada pelo meu vizinho, e a concessionária vai vender essa energia. Então não é uma energia que eu estou tirando da rede, não. Eu estou injetando essa energia na rede. Então não caracteriza crime de roubo, tá ok? Não é um crime de roubo. Quais são os problemas que nós temos aí? Obviamente nós não fazemos apologia a você conectar o seu sistema fotovoltaico sem estar devidamente oficializado. Nós entendemos que a norma tem que ser seguida sempre. Mas há alguns casos que principalmente alguns anos atrás, que a dificuldade era enorme, que um sistema ficava muito tempo sem ser conectado à rede, mesmo o cliente tendo pago pela própria concessionária, que dificultava ao máximo. Nós chegamos a ligar alguns sistemas antes, tá? Isso é algo que foi feito. Graças a Deus, depois nós conseguimos oficializar, porque o cliente está pagando pelo sistema, né? E quando você tem aqueles medidores analógicos, eles simplesmente vão girar ao contrário. Aquele disco lá vai girar ao contrário, e a parte por ser analógico, né? Aquela parte que mede os valores, ela começa a voltar, ela começa em contagem regressiva. Ou seja, muita gente ainda tem esse sistema conectado à rede de forma informal por conta disso, porque o medidor é o antigo ainda, né? No medidor digital, unidirecional moderno, ele não volta, mas ele também não gasta. Então, tem algumas empresas que utilizam a energia somente durante o dia, que também, mesmo utilizando o unidirecional digital, não oficializam. Por quê? Porque tiveram dificuldades com as concessionárias. Nós até aproveitamos aqui a oportunidade e pedimos que vocês tentem oficializar esses sistemas, porque é o correto, por vários motivos. Primeiro, quando você tem um sistema instalado que ele está oficial, ele está homologado pela concessionária, se você tiver um problema de surto devido à concessionária, a maior parte das concessionárias tem seguro, em que você pode utilizar esse seguro para eventuais máquinas que tenham queimado, por exemplo, um torno CNC, um centro de usinagem, e também um inversor. Então, se eu tiver um surto de rede e porventura o meu inversor não suporte aquilo, digamos que o DPS não funcione, sei lá o que possa acontecer, uma situação hipotética, eu posso solicitar à concessionária que esse equipamento seja pago novamente, ele seja restaurado, né? Por conta do seguro que as concessionárias têm, tá ok? Agora olha o que a ANEEL põe aqui, ó.
É importante ressaltar que tal situação é grave, pois além de colocar em risco a segurança das pessoas e instalações de outros consumidores, caracteriza em ação intencional do consumidor para desvirtuar o faturamento da unidade. Nosso jurídico não concorda com caracteriza em ação intencional do consumidor para desvirtuar o pagamento, o faturamento da unidade, por um motivo bem simples. Volto a repetir, não está sendo desvirtuado nada. O que está ocorrendo nesse caso é que, ao invés de eu roubar a energia da rede, que aí sim seria crime, que caracterizava você desvirtuar o faturamento, eu estou gerando minha energia. Foi pago o sistema fotovoltaico e a concessionária está vendendo essa energia para o meu vizinho. Essa energia, quando é injetada na rede, o meu vizinho vai utilizar ela e a concessionária vende isso. Vai ser contabilizado nos valores da concessionária, tá ok? Mas nós entendemos também que é uma situação grave. Grave por vários motivos. Dificilmente você vai ter um problema de morte por conta de um sistema fotovoltaico, porque todos os inversores conectados à rede, ele tem o anti-ilhamento, ou seja, se acabar a energia, ele para de funcionar e para de funcionar o sistema. Ou seja, ele não vai injetar energia na rede. Mas se ocorrer um acidente e verificarem que numa determinada casa, próxima a esse acidente, mesmo que o acidente tenha sido por qualquer outra causa, que não foi o sistema fotovoltaico, provavelmente não foi o sistema fotovoltaico, volto a repetir, porque os inversores têm ilhamento, tem um sistema de anti-ilhamento, que é uma das características que o Inmetro solicita, né? Um dos 17 testes, aliás, que o Inmetro faz, que as universidades filiadas ao Inmetro fazem, eu posso ocorrer um acidente local, uma pessoa ter alguém da concessionária, um funcionário da concessionária ter um acidente grave ou mesmo um acidente fatal. Se verificar que existe essa usina fotovoltaica próxima, de repente você pode ser até culpado por algo que você não fez, tá? De repente a razão foi outra, foi um erro humano daquela pessoa, um ato falho daquela pessoa que estava fazendo a manutenção, por algum motivo, ela esqueceu de algo, ou por qualquer outra razão, que não seria o sistema fotovoltaico. Nós entendemos que o sistema fotovoltaico, por ter anti-ilhamento, ele é absolutamente seguro nesse sentido. Mas, como você não está com ele de forma oficializada, você corre risco de ser culpado por isso sim. Então, por isso que nós não recomendamos, em hipótese alguma, que você tenha um sistema que não esteja oficializado à rede elétrica local. Isso sim. Então, por isso que nós não recomendamos, em hipótese alguma, que você tenha um sistema que não esteja oficializado à rede elétrica local. Volto a repetir, com a resolução 687, dificultou bastante para as concessionárias ficarem fazendo essas protelações infinitas, esses loopings infinitos que eles faziam conosco. Então, hoje a coisa fica mais simples. Se começar a perceber que algo não está correto e não está de acordo com a norma, que é muito clara hoje, você entra em contato com a ouvidoria, ou então você entra em contato diretamente com a ANEEL. Tá, ok? Nós vamos explicar depois como é feito isso. Entre em contato com a ANEEL, que eu garanto para vocês que as coisas mudam de figura bem rapidamente. Então, no caso do procedimento, o que a concessionária vai fazer é o seguinte: ela primeiro vai suspender a unidade consumidora, suspende a energia para aquela unidade consumidora. E note bem, se você suspender a energia para a unidade consumidora, o sistema fotovoltaico vai parar de funcionar, obviamente por conta do anti-ilhamento. E além disso, ela vai adotar os procedimentos estabelecidos no capítulo 11 da Resolução Normativa 414 para proceder com a recuperação do consumo supostamente não faturado. Aqui já é uma outra história. Por quê? Porque quando ela trata da Resolução 414, ela não trata de sistemas fotovoltaicos. Eles estão tentando adaptar isso aqui. Isso quem diz para nós é o nosso jurídico. Quando você tem uma recuperação de consumo supostamente não faturado, é um consumo que você roubou. Ou seja, eu roubei essa energia do grid. Aí sim, eles vão proceder para recuperar todos esses valores. Por exemplo, eles vão verificar, eu tenho um gasto de 1.000 kWh por mês. De repente, de um mês para outro, eu começo a gastar somente 200. Claro que eles vão pegar a partir desse mês e vão contabilizar esses 800 kW em todos os outros meses, vão anexar multas e tudo mais e vai pedir para você pagar isso aí. No caso do sistema fotovoltaico,
aqui a briga vai para a justiça. Por quê? Porque não há de se pedir recuperação de consumo de algo que a concessionária não perdeu. Esse consumo foi gerado naquela casa. Aquela casa gerou a energia que foi injetada, que foi utilizada na casa e que também foi injetada na rede. Ou seja, como a concessionária pode pedir uma recuperação de consumo de uma energia que foi injetada na rede e ela faturou já para o cliente dela, para o vizinho? Então não tem como solicitar esse tipo de coisa, né? Juridicamente isso não tem fundamento, né? Mas aí vai dar briga judicial. Então é assim, volto a repetir. É claro que a ANEEL coloca aqui de uma forma bastante emblemática, né, e enfática, né, como que não deve ser feito isso, e nós concordamos. Não com esses detalhes jurídicos que realmente são absolutamente sem fundamento legal, mas que coloca em risco, ou mesmo você pode ter alguns problemas, alguns sabores desnecessários. Nós solicitamos mais uma vez, você treinando Blusan, você autorizado Blusan, em hipótese alguma, conecte o sistema antes de nós termos a autorização da concessionária. Antes disso, não conecte o sistema à rede, tá ok? Até a próxima videoaula.